Aí, eu não lembro o nome do cara. Cara, esse filme, eu não lembro o nome dos personagens, tenho noção de quão bom ele é. Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Este é o canal do Kael e eu sou o Kael. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o filme Para Sempre Medo. Pra você ter uma noção, mal lembro o nome do filme. Em inglês o nome desse filme é Keeper, tá? Que eu acho até que faz mais sentido com o propósito do filme. Mas enfim, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, você vê em breve aqui pra gente começar a falar do filme. Esse filme, apesar de tudo, ele não me empolgou. Se você já assistiu meu vídeo sem spoilers, você sabe que esse filme não me pegou. Inclusive eu dei uma nota 4 pra esse filme, tá? Porque o final dele é muito bom, o começo é mal-menos, a primeira ceninha lá é legal, mas depois é mal-menos, e o desenvolvimento também é bem mal-menos, o final é legal, então 4 pontos. E o que eu posso falar desse filme? Pra quem não conhece o filme, esse filme estreou agora na semana de carnaval, acho que foi dia 19 que estreou. 19 ou 20 ali que estreou. E eu não sabia que esse filme ia estrear. Foi uma aventura pra mim ali, porque esse daqui foi literalmente isso. Cheguei na porta do cinema, sabia que o filme ia estar passando, só sabia o nome e vamos que vamos. E aí eu descobri na porta do cinema que é o mesmo diretor de Longlegs e O Macaco. São dois filmes que eu acho ok, não acho espetacular nenhum dos dois. Longlegs eu acho bem melhor que Macaco, Macaco eu acho que ele se perde no final, mas são dois filmes que é bom de assistir. Eu gostei dos dois filmes. Mas esse daqui... Não! 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 Como esse aqui é o vídeo com spoilers, eu vou falar mais ali sobre o plot. Eu não vou contar tanto o filme, porque eu acho que tem muita coisa que poderia melhorar esse filme. Mas muita coisa. O filme... pra começar, se você assistiu o trailer, o filme que é vendido no trailer, que parece que é o filme do trailer, não existe, tá? O trailer ele te vende como se fossem duas pessoas que estão com um casamento ou relacionamento em crise e eles vão para um chalé e aí tanto que eles fazem a pergunta, será que o amor dá para ser imortal, eu consigo recuperar e tal, enfim. Os dois fazem isso, dá a sensação de que um vai tentar alguma coisa com o outro e não tem nada disso no filme. Tá? No filme não tem nada, isso que eu, assim, ainda bem que eu não vi o trailer. Apesar que o trailer não entrega muito do filme, tá? Ele te vende um filme que não existe. O que acaba acontecendo? É um casal, sim, mas é um casal recente, que eles se conheceram há pouco tempo. Inclusive a mulher, ela acha que o cara tem alguma família, algum outro grande defeito, porque ele é muito perfeito pra ela, só que, tanto que ela acha que ele tem uma segunda família, pra você ter uma noção. E ela fala sempre ao telefone ali com uma amiga dela, essa amiga dela ficou colocando pilha, pô, esse cara é muito perfeito e tal, toma cuidado. E aí ele leva ela para um chalé, que ele tem lá da família dele, e esse chalé lá, ficam os dois e tudo mais, esse chalé ele é vizinho de um outro chalé que é do primo desse cara. E esse primo, em um determinado momento lá, ele aparece nesse chalé e o cara é um maior escroto, ele tem uma namorada lá que ele fala que é do leste europeu, que não entende nada de inglês, mas você acaba descobrindo que sim, ela entende. Rola um lance ali que quando eles chegam na casa tem um bolo lá, esperando por eles. Um bolo que eu falo no chalé, tá? E esse bolo ali depois é meio mal explorado, porque tipo assim, a namorada do primo, né, fala pra mulher que é a principal, nem lembro o nome dela, acho que é Liz, acho que é a Liz. E a namorada do primo dele lá fala pra Liz que o bolo tem gosto de merda. E a Alice fica meio assim. Quando eles vão embora, ele vai lá e oferece o bolo pra ela. Ela fala que ela não gosta de chocolate. Aí, eu não lembro o nome do cara. Cara, esse filme, eu não lembro o nome dos personagens. Tenho noção de quão bom ele é. Tá? Eu lembro da Alice, porque no final lá aparece o nome dela escrito em... Enfim, vou chegar lá. E ele dá o bolo pra ela, ele corta só uma fatia, o que é muito estranho. Ele não prova o bolo, ele dá pra ela. Ela fala que não gosta de chocolate e tal. Ele fica insistindo e ela come. Ela dá uma colherada e fala, tem gosto de merda. E ela continua comendo. Cara, o filme foi me perdendo por essas, porque, tipo, as coisas... Você vê que ela sabe que ela não deveria estar fazendo aquilo, ela confirmou o que a outra falou, e mesmo assim ela meteu lá o garfão, a colherada no bolo e mandou pra dentro. Aí eles vão dormir, ela tem um sonho muito estranho, aí ela acorda de madrugada e come todo o bolo, isso não fica muito bem explicado. Ela começa a desenhar ali várias mulheres, que é da primeira ceninha do filme ali. Aliás, a primeira ceninha do filme é muito legal.
Ela é uma cena em primeira pessoa, onde alguém sempre está chegando em várias mulheres, e se você prestar atenção, são mulheres de épocas diferentes, ali, anos 50, depois ali tem uma mulher que eu acho que ela é a Amish, né, que ela está toda vestida com uma roupa mais rupestre, aí depois já corta para uma mulher ali dos anos 80, e depois uma mulher dos anos 90, e você consegue perceber que tem essa cronologia das mulheres, depois mostra todas elas gritando com sangue, e você fala, cara, alguém fez alguma coisa. E aí o filme volta pra cá, né? Então ela tem um sonho com isso, ela começa a desenhar essas mulheres e tal, isso não fica muito bem explicado, se a Liz tinha alguma sensibilidade ou não, não dá pra saber, o filme não deixa isso claro em nenhum momento, e o cara lá, ele é meio estranho, tá? E ele é um médico e tal, e de repente ele recebe uma ligação que ele tá no chalé junto com ela, e a ligação é que ele tem uma paciente que vai acordar do coma e ele talvez vai precisar ir lá. E aí ele recebe uma ligação falando que ele vai lá, e ele vai, reclama, mas ele vai. E deixa ela sozinha no chalé. Aí nessa que ela fica sozinha, começa a acontecer algumas coisinhas estranhas, mas tipo assim, ela vê a namorada do cara, do primo, e a namorada do primo, ela deforma o rosto, ela vê uma outra entidade lá que tem um saco amarrado no rosto, e ela fica lá na casa, tipo, como se tivesse tudo ok. Você fica, cara, como assim? Aí a namorada do primo dela, do primo dele lá no caso, que é o vizinho deles, de manhã ela tá na floresta lá e alguma coisa pega ela e mata ela e você não consegue ver o que é. E do nada, depois esse primo aparece lá quando ela tá sozinha na casa, ele tá com um uísque, ele tá meio que indo falar com o primo dele, né? E ele fica surpreso que ela tá na casa ainda, então você já meio que entende que era pra ter rolado alguma coisa que não rolou. E esse primo morre. Não fica muito claro ali naquele momento. Ele morre, porque mostra os bichos matando ele. Aí você já vê que tem sim um teor sobrenatural. E, cara, fica nisso. E, tipo, a história não avança. Até que ele volta, o cara volta, e aí também a história não avança, que ela quer ir embora, e ele fala, não, vamos ficar. E isso já foi, gente, isso aqui que eu tô falando já foi, sei lá, 1 hora de filme. Cara, o filme é arrastadíssimo, o filme não avança. Tem as cenas estranhas e, tipo, cara, o que essa mulher ainda tá fazendo nessa casa? Sabe? Enfim, eu vou atropelar, eu vou pro final, que aí no final o que você descobre? Que realmente tem as criaturas. O cara que tá lá, eu não vou lembrar o nome dele, que é o namorado da Liz, ele conta pra ela que ele realmente ama ela, que ele sente muito o que vai acontecer, mas é o maior ato de amor, e aí ele explica pra ela que há uns 200 anos atrás, ele e o primo dele, quando eram jovens ali, mataram uma bruxa, e essa bruxa, antes de morrer, tinha dado à luz a essas criaturas. E aí, desde então, essas criaturas vivem ali, e eles, quando elas estão com muita fome, eles trazem alguém para elas comerem. E aí, em troca disso, eles não envelhecem, ou envelhecem menos. Né? Pelo que eu entendi, é uma coisa ou outra. E é isso. E é uma coisa que meio que você mata ali no meio do filme, porque tem as outras mulheres, o povo some, tem as criaturas, você fala, mano, tá rolando alguma coisa. Tanto que até uma hora que ela encontra uma foto antiga dele com uma família ali, sei lá, da década de 50, e ela pergunta pra ele, quem que é essa aqui? Ele, isso aí foi há muito tempo atrás. E ele desconversa e ela, tipo, segue a conversa, cara. Aí ela vai tentar fugir, porque ele fala que as criaturas vão matar ela, mas as criaturas já era pra ter matado ela. Aquela mulher com um saco na cabeça, as vozes, as coisas que ela escuta, já eram essas criaturas. E as criaturas não matam ela. Ela acorda, aí sim, quando a gente vai pro final, que ela acorda num porão ali, que aparece as criaturas, eles montando como se fosse uma efígie ali, com vários pedaços do corpo da mãe morta. Ela é basicamente o clone da mãe morta, a mesma atriz que interpreta os personagens, dá a entender meio que ela como se fosse reencarnação, e essas criaturas acham que ela é a mãe. E aí as criaturas não fazem nada. Né? Nesse ponto do filme eu já sabia que o cara tinha se ferrado, porque se as criaturas não matassem ela, ou ele envelheceu, elas iam matar ele, e de fato acontecem as duas coisas. Ele envelhece e elas matam ele, e o filme acaba. O filme acaba, ela vira bruxa, né? Fica com os olhos negros lá, e acaba o filme. Acabou. Mas essa parte do finalzinho vem um negocinho. O finalzinho, ela tem mais história que todo o começo. Então, assim, cara, esse filme tem muito... Nossa, ele tinha muita coisa pra mandar, mas muita coisa. Primeiro, eu acho que explorar mais a relação dos primos seria melhor. Porque
O cara que aparece lá, que ele é um escroto, quando ele morre, depois você não liga. Sabe quando você não liga? A mesma coisa com a namorada dele estranha lá, que é do Lázaro. Você tá cagando pra o que tá acontecendo, você não liga. Cara, tinha que ser explorado mais essa relação. A questão dos dois ali, que eles só ficam lá ouvindo música, aí come, aí um se declara pro outro. Cara, é um negócio que é chato, mano. É chato. E tipo assim, mesmo começo de relacionamento, por mais que eles sejam pessoas mais velhas ali, eu imagino que eles devam ter 30, 40 anos mais. Cara, é chato o jeito que é feito aquilo, é muito chato. Nunca fica muito clara aquela questão do bolo. Quem deixou o bolo foi as criaturas? Você não sabe, tá? Não dá pra saber, né? O cara lá, ele até fala que é a caseira que deixa, mas você nunca sabe se é ou não. E o lance do bolo eu achei péssimo. No final ela obriga o cara, depois que ele envelhece, o que ela faz? Ela já tá como bruxa, ela amarra ele de ponta cabeça, ele já tá super velho ali, porque ele envelheceu tudo que ele não tinha envelhecido. E ela faz ele comer um pedaço de bolo, pra que não sabemos, porque depois que ele faz isso, ela desce ele, que ele tá amarrado de ponta cabeça, num jarro de mel, é uma cena bem legal, e ele morre. Então, tipo... Entendeu? O filme é meio que um suco de nada, mas ele tem uma história legal. Se você, olhando só a história. 2 crianças mataram uma bruxa há 200 anos atrás, e desde então eles têm alimentado elas com pessoas. Aí eu nunca he explicado o motivo de por que são pessoas que eles amavam ou que eles tinham um relacionamento. Mas deveria ter um motivo que também poderia ser explorado. E no final, né, um dos caras se apaixona por uma mulher que é muito parecida com a bruxa original. As criaturas identificam ela como a mãe, e aí elas matam o cara. Então tem uma história legal ali por trás. Se você for ver, o contexto é bom. Mas a forma como a história é contada é horrível. Cara, é muito ruim. A história é arrastada. Tipo assim, no final, quando ele acha que a Liz já tá morta, ele pega os pertences dela, coloca numa caixinha, por isso que eu lembro o nome dela, e escreve ali, Liz, não sei o que, e ele leva num quartinho que tem os pertences de todas as outras. Aí eu fiquei, cara, por que não explorou as outras mulheres? Por que não apareceu? Tanto que tem uma das criaturas que ela tem... E, cara, as criaturas eu gostei. Eu imagino que minha esposa e minha amiga que estavam junto comigo não gostaram, mas eu gostei. Eu achei bem perturbador ali o visual delas. E tem uma em particular que ela tem um rosto, né, com vários olhos, várias bocas, vários narizes ali, que ela fala que ela é a junção de todas as mulheres que veio antes da Liz. Eu achei muito legal. Mas isso só é explorado nessa pequena parte do final. A gente não tem nada antes, porque, tipo, lembra que eu falei que ela estava desenhando no começo do filme? Da onde? Ela ficou sensitiva? Ela era sensitiva? A gente não sabe. Então é péssimo. Isso, cara, deveria ter muita coisa. A estrutura do filme poderia ser diferente. As criaturas, se elas aparecessem realmente no meio do filme, quando o primo vem pra casa, e aí o pau torácico, porque daí o cara chega, vira aquela situação de gato e rato, com essas criaturas no meio, seria interessante, porque o cara, provavelmente, nesse ponto do filme, ele poderia sacar que as criaturas não mataram ela, e ele poderia tentar fazer alguma coisa, mas não, isso não acontece. Então, assim, o filme ele nem dá pra você esse tipo de tensão. Ele te deixa incomodado, mas ele não te dá esse tipo de tensão, tá? É bem ruinzinho. Então as criaturas terem aparecido mais cedo, não precisavam revelar exatamente todo o visual, mas elas terem aparecido mais cedo, com uma situação de ameaça maior, seria melhor. Eles praticamente não usaram a floresta, o que é uma pena. Eles poderiam ter explorado mais a floresta, onde essas criaturas estavam lá. A gente só tem a cena onde morre a namorada do primo lá. A gente tem a cena da bruxa sendo morta por eles e tudo, que ela tá grávida e tal, mas é uma cena muito curta, não tem muita motivação, não explica muito o que aconteceu depois, já corta pra cá. Eu entendo que não necessariamente precisaria explicar, mas nesse caso, onde o filme é muito raso, precisa de pelo menos uma ligação, porque tipo assim, se eles não envelhecem, por que agora eles são adultos? O filme não explica. Porque quando eles mataram a bruxa e passaram a alimentar as criaturas, eles eram adolescentes, ali, crianças. E agora eles têm, sei lá, 40 anos. Por quê? O filme não explica. O filme não explica. Tá? Então, por isso que eu falo, o filme é muito raso, é muito complicado. Ele poderia ser muito melhor se contado de um jeito melhor, tá?
E aí, muita cena contemplativa que não leva lá a lugar nenhum. Mano do céu, que filme chato, cara. Mas uma coisa que, por incrível que pareça, tá? Eu achei esse filme, apesar dele ser chato, arrastado e tudo mais, eu achei ele melhor que o Morro dos Ventos Uivantes, tá? O Morro dos Ventos Uivantes é muito ruim. Facilmente ali entre os filmes que tiveram um bom orçamento ali, algum marketing, é o pior desse ano e eu acho que vai ser difícil superar. Mas esse filme é ruim também, tá? Eu dou a nota 4, como eu expliquei. A cena do início que mostra ali em primeira pessoa alguém abortando todas essas mulheres e tudo mais, é bem legal, mas morre ali, depois não tem continuidade. O desenvolvimento, bem fraquinho. E o final ali, depois que ele conta tudo pra ela, muito legal. Dava pra salvar? Cara, dava, porque a história é boa. Mas isso precisaria de um diretor mais competente, de um roteirista mais experiente, e eu imagino que de uma produção que queira contar uma história mais envolvente. Por que eu estou falando isso? Se você observar os filmes do ano passado, como por exemplo, Faça Ela Voltar e A Hora do Mal, ele também tem algum desses elementos que eu contei. Mas é tudo muito mais interessante, tudo é muito mais instigante. O filme ele tem uma crescente, ele não demora para acontecer as coisas. Faça Ela Voltar mesmo, ele é um filme que vai te deixando incomodado, mas tipo, cara, com meia hora de filme, o filme já tem uma crescente grande. E ele tem um desfecho excelente, na minha opinião. Tanto que pra mim, o Faça Ela Voltar é melhor do que A Hora do Mal como o melhor filme de terror do ano passado. Inclusive, eu gostei muito... Ano passado teve muito filme bom, cara. Telefone Preto 2, A Invocação do Mal, Juntos... Teve o Terror em Shelby-Oaks, cara, tem muito filme legal. E esse, eu tô falando mais desses dois porque eles lembram um pouco isso. A Hora do Mal também tem, mas A Hora do Mal é uma coisa mais investigativa. Então o filme ele vai progredindo ali, ele conta a história em vários pontos de vista. Cara, é muito legal o roteiro. Eu acho que se não tivesse um roteiro tão bem estruturado na Hora do Mal, ele não seria tão bom. Então você tá entendendo que, tipo, cara, às vezes a história não precisa ser tão boa, mas a forma de você contar ela pode encantar a pessoa. E é o que faltou nesse filme, tá? Então, pra mim, como eu comentei, nota 4. Né? Aqui no Brasil saiu como Para Sempre Medo. Nome merda do caramba. Podia ser chamado Keeper, o Guardião, o Mantenedor, o Segredo, a Cabana do Medo. Cara, podia muita coisa. Para Sempre Medo? Não. Enfim, pessoal, muito obrigado por me assistir. Não recomendo ver esse filme no cinema, infelizmente, tá? Vai se você gostar muito de filmes desse estilo, mas eu não recomendo, eu não me diverti no filme. Eu gostei da história, porque né, consegui perceber as nuances, mas não gostei. Mas é isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, que o vídeo está se encerrando por agora. É isso. Até mais. Tchau, tchau.